Se Jesus voltasse hoje, agora, neste exato momento, você estaria pronto para olhar nos olhos dele sem medo, sem culpa, sem arrependimentos? Imagine o céu se abrindo, trombetas soando e o Rei dos Reis descendo com glória e poder. O que você sentiria? Seria um momento de alegria ou de pavor? Porque o tempo da graça está se esgotando, e muitos vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. Mas e se esse tempo acabasse hoje? A verdade é que ninguém sabe o dia nem a hora, mas Jesus deixou sinais, e se você prestar atenção, verá que esses sinais estão por toda parte. Guerras, fome, desastres naturais, amor se esfriando, perversão sendo normalizada. Tudo está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Mas quantos estão realmente atentos? Quantos ainda vivem como se essa vida fosse eterna? Como se não houvesse um julgamento, um acerto de contas, um rei voltando para buscar os seus? O problema não é apenas saber que ele voltará, mas como ele te encontrará. Será que ele verá um servo fiel ou alguém que trocou a eternidade por prazeres momentâneos? Alguém que se manteve firme na fé ou alguém que se perdeu no caminho? Porque a volta de Cristo não será um evento comum, não será uma notícia qualquer. Será o momento mais importante da história da humanidade, e quem não estiver preparado não terá uma segunda chance. Talvez você pense que ainda tem tempo, que pode se arrepender depois. Mas, e se não houver depois? E se esta for sua última oportunidade? O amanhã não está garantido para ninguém. Jesus pode voltar a qualquer momento, e se ele voltasse agora, o que você diria? O que você faria? Porque naquele instante não haverá mais desculpas. Não haverá mais tempo para consertar o que foi deixado para trás. Muitos estão distraídos, correndo atrás de dinheiro, fama, status, prazeres. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O que adianta conquistar tudo aqui na terra e ser rejeitado no céu? A eternidade é real, o inferno é real, e não há caminho, o meio. Ou você está com Cristo ou está longe dele. E a única pergunta que importa é: onde você passará a eternidade? Alguns acham que ser bom é suficiente, que ir à igreja de vez em quando basta. Mas Jesus não virá buscar religiosos, ele virá buscar filhos, aqueles que o amam de verdade, que o obedecem em secreto, que vivem por ele e para ele. Não se trata apenas de palavras bonitas, mas de um coração rendido. Porque no dia do Senhor, não será sobre o que você disse, mas sobre como você viveu. Há um alerta ecoando no espírito daqueles que estão atentos. Deus está chamando seu povo de volta, despertando aqueles que dormem, sacudindo aqueles que se acomodaram. Não há mais tempo para viver uma fé morna, para brincar de cristianismo. Ou você está de um lado ou do outro, ou você se santifica ou se perde. O dia está chegando, e a escolha precisa ser feita agora. E se hoje fosse o seu último dia? Se esta fosse sua última oração, seu último momento para acertar as contas com Deus, o que você faria? Porque o arrependimento tardio não mudará o destino de ninguém. No dia da volta de Cristo não haverá justificativas. Não haverá tempo para mais nada. Apenas duas realidades: aqueles que sobem com ele e aqueles que ficam para trás. O inimigo quer te distrair, quer te fazer acreditar que você ainda tem tempo, que pode viver como quiser e se arrepender depois. Mas essa é a maior mentira que ele já contou, porque o tempo não está do nosso lado. A morte pode chegar antes. Jesus pode voltar antes. E quem não estiver preparado perderá a maior oportunidade da existência: viver para sempre na glória de Deus. O mundo zomba da volta de Cristo, ri da ideia de um julgamento final. Mas Jesus já sabia que seria assim. Ele disse que nos últimos dias haveria escarnecedores, pessoas que diriam: onde está a promessa da sua vinda? Mas quando menos esperarem, ele virá, sem aviso, sem sinal extra. E aqueles que estiverem prontos entrarão para a glória. Mas os que brincaram com a fé chorarão por uma segunda chance que nunca virá. E quando esse dia chegar, não haverá tempo para correr para os braços do Pai. Não haverá tempo para dizer: me perdoe, Senhor, porque a porta já estará fechada. Como nos dias de Noé, quando a chuva começou a cair, muitos bateram na arca, imploraram por uma chance, mas era tarde demais. E hoje a arca está aberta, Jesus ainda chama, ainda espera, mas por quanto tempo mais?
Você quer arriscar ser deixado para trás? O tempo da graça não durará para sempre, e cada dia que passa é um dia a menos para escolher o caminho certo. Deus está dando sinais, está falando com você agora mesmo através dessa mensagem. Mas será que você está ouvindo? Ou será que seu coração está endurecido, resistente à voz dele? Porque muitos serão surpreendidos naquele dia, e o choro será grande para aqueles que perceberem que passaram a vida toda correndo na direção errada. Talvez você pense, mas eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal a ninguém. Mas ser bom não basta. Não é sobre suas obras, mas sobre sua rendição. O ladrão na cruz não teve tempo para fazer boas ações, mas ele se entregou a Cristo, e naquele mesmo dia entrou no paraíso. A questão é, você já se entregou de verdade? Ou está apenas vivendo uma fé superficial, esperando que isso seja suficiente? Deus está chamando aqueles que são dele para voltarem ao primeiro amor, para se prepararem como a noiva que aguarda o noivo. Mas muitos estão distraídos, ocupados demais para orar, cansados demais para buscar, preocupados demais com as coisas dessa terra. Mas e quando o céu se abrir? E quando ele voltar? Será que todas essas preocupações ainda farão sentido? Ou será que você se arrependerá por não ter se preparado antes? Você precisa se perguntar: minha vida prova que eu sou de Cristo? Ou será que minha vida diz que eu pertenço ao mundo? Porque não há como servir a dois senhores. Não há como amar a Deus e ainda viver preso ao pecado. A vinda de Jesus será como um raio, repentina, definitiva, e aqueles que não se separaram deste mundo não terão parte no reino dele. Porque o céu não é para quem apenas crê, mas para quem vive para Deus. Não brinque com sua salvação. Não ache que pode decidir amanhã porque amanhã pode não existir. Não pense que pode continuar vivendo do seu jeito, e no último segundo, Deus ainda te aceitará. O tempo está acabando, e só aqueles que forem encontrados em Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro, entrarão no reino. O que você está esperando para entregar sua vida por inteiro? Para abandonar tudo que te afasta dele? O inferno é real, e Satanás está lutando com todas as forças para te manter distraído, para te fazer pensar que você tem tempo, que a volta de Cristo é um mito. Mas Deus não mente, ele voltará, e aqueles que não estiverem prontos não terão outra chance. E não será porque Deus não avisou, mas porque escolheram ignorar. O amor de Deus te chama hoje, mas um dia, o tempo acabará. Hoje ainda é o tempo de buscar, de se arrepender, de mudar de vida. Hoje ainda é o tempo de deixar o pecado, de abandonar tudo aquilo que te prende e correr para os braços do Pai. Porque quando Jesus voltar, ele virá para separar, para julgar, para reinar. E a pergunta permanece: você está preparado? Você está vivendo como alguém que espera por ele? Ou sua vida mostra que você ainda ama mais esse mundo? Você pode enganar a todos, pode fingir ser algo que não é, pode parecer um cristão por fora, mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe quem são os seus e naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. Mas ele responderá: eu nunca vos conheci. Porque não basta apenas chamá-lo de Senhor. É preciso viver para ele, é preciso ser dele completamente, sem reservas, sem desculpas. Então, tome sua decisão hoje. Não deixe para amanhã. Não espere outro aviso. Não ignore essa chance. Se Jesus voltasse agora, você estaria pronto? Ou estaria entre aqueles que se lamentariam por não ter dado ouvidos à voz de Deus? O tempo está correndo. O relógio está perto de zerar, e quando esse dia chegar, a única coisa que importará é se você estava pronto para encontrar o Rei. Você está?